Olá, turminha, quarto ano, tudo bem com vocês? Boa tarde, espero que vocês estejam bem. Beijão pra vocês. Hoje nós vamos ver, certo, conteúdo relacionado a inglês e história. Em inglês, nós veremos o conteúdo How much is it, certo? Nós vamos revisar, na verdade, porque já foi dado, certo? Lá na página 35 se dá o início do capítulo falando sobre quanto isto custa? How much is it? Tá certo? Então, lá na página 38 do livro de vocês, vai ter uma atividade, tá? E vocês irão fazer, tá certo? Gente, na quinta questão, look at the shelf and write the price in full. Então, vocês vão olhar o que tem nessa estante, vão observar e de acordo com cada um objeto, vocês colocarão o preço desses objetos, certo? No caso, o robô, ó, a bola, Sky, certo? Nós temos o palhacinho também, certo? Então, vocês vão colocar em inglês, tem que colocar o número em inglês, certo? Junto com dólar, tá? Então, você tem que colocar, gente, o preço, o valor de cada objeto que tem na estante. E na sexta questão, follow the example and find out how much money you get. Então, vocês vão observar o exemplo, certo? E vão dizer com quanto você tem aí de dinheiro, tá? Quanto você vai ficar. Então, como é que você tem que fazer? Cada quadrinho verde, vocês vão seguir o exemplo como tem lá em cima, tá certo? $2, certo? Mais $3. Então, você vai somar 2 and $3, vai dar o total de $5, tá? Então, vocês vão fazer seguindo o exemplo A até a F, tá? Certo? A, B, C, D, E, if. Vai até, certo? A if. Pronto. Então, é só uma revisão baseada mesmo, certo? Não esqueçam de utilizar dollars, tá? Relacionado aí à atividade e, certo? Bons estudos para vocês em inglês, tá? Em história nós temos falando sobre o governo geral, certo? Então, gente, diante dos fracassos das capitanias hereditárias que vocês viram na aula passada, por quê? Porque o Papa João III, ele dividiu em capitanias e deu aos seus donatários o direito de pertencer àquelas terras, certo? Em troca de serviços, em troca fiel, confiante pelo rei. Então, o rei, ele confiava naqueles donatários, mas os donatários tinham que repor através de impostos. Então, eles tinham que pagar esses impostos aos reis, tá certo? Mas isso, gente, acabou não dando certo. Somente 2 capitanias hereditárias foram que deram certo, que foram a de Pernambuco e São Vicente, tá certo? A partir daí, depois dessas capitanias, certo, não terem dado certo, foi-se criado o governo geral, que dá início lá na página do livro de vocês, na página 41 do livro de vocês, tá certo? Então, com o fracasso dessas capitanias, o governo geral, em 1549, ele foi, certo, colocado aí, e aí o rei não poderia mais decidir nada. Quem decidiria era um governante, certo? Um governador geral. Ele iria representar o rei, tá certo? Então, ele teria autoridade máxima naquela colônia. Assim, foi instalado na Bahia, certo? Ficava no meio das capitanias e o governador-geral, ele começava a impor ali, certo? Todas as suas vontades. Então, o primeiro governador-geral, sim, antes, vamos dizer, o que é que esse governador-geral tinha que fazer, tá? Ele tinha que defender a colônia da França, que a França queria sempre estar invadindo aquele local. Então, eles tinham que vigiar, certo? Tinham que defender, tinham que combater os indígenas, porque tinha indígenas que queriam invadir as terras, eles não poderiam, deixar eles invadirem. Tinham que manter o processo de ocupação, contribuir para explorar riquezas e assim, obter lucro, tá?
na colônia. Então, o primeiro governador geral foi Tomé de Souza, certo? Tomé de Souza, ele chefiou bem, e também fez muitas instalações. Ele fez a fundação de Salvador, desenvolveu a produção de cana-de-açúcar, então muitas coisas ele fez. Criou gados, certo? Então Tomé de Souza, ele foi o primeiro governador geral. O segundo governador geral, Duarte da Costa, ele chefiou em 1553, certo? Ele substituiu o primeiro governador geral, Tomé de Souza, tá? Duarte perdeu o cargo depois. Por quê? Porque ele não fez um bom governo. Duarte da Costa, ele não fez bom governo, certo? E aí, o seu filho, ele criou sérios problemas com a colônia, certo? Então, ele trouxe alguns jesuítas, alguns padres, tá certo? Que começava a educar os indígenas principalmente, certo? A partir da educação que eles mesmos começaram a impor, certo, no Brasil. E o terceiro governador, depois do primeiro e do segundo, veio o terceiro governador geral, que foi Mendes Sá, no ano de 1558, tá? Ele conseguiu resolver problemas deixados por Duarte da Costa e seu filho, tá? Expulsou os franceses, conseguiu após disso tudo, fundar Rio de Janeiro. Então, muitas coisas ele veio fazer. Durante esse governo, ele passou a enviar colônias com muitos desagregados. Então, ele ficou livre de criminosos, certo? Então, ele fez muitas coisas também, certo? Através da colônia. E assim, nessa época, ele intensificou muito bem, conseguiu combater indígenas, tá? E capturar muitos indígenas por meio das expedições, certo? Através de quê, gente? Das entradas e das bandeiras. Nós veremos na próxima aula sobre as entradas e as bandeiras, certo? A diferença é que nas entradas eram organizadas pelo governo português, tá? E as bandeiras eram organizadas por pessoas particulares, tá? Que não respeitavam o Tratado de Tordesilhas, tá certo? Então, os bandeirantes de São Paulo, eles encontraram uma nova riqueza no Brasil, que foi o ouro. Então, vocês têm que fazer as atividades relacionadas ao que a gente viu hoje, que foi sobre o governo geral, certo? Lá nas páginas 43 do livro de vocês. E na próxima aula a gente vai ver sobre as invasões francesas e as invasões holandesas, tá certo? Então, façam as atividades. Leiam novamente se tiver alguma dúvida, mas cada governo geral você precisa saber, certo? Em que ano foi chefiado, tá? O que foi que eles defenderam, o que foi que eles fizeram, quais foram as principais instalações, quem foram esses 3 principais governantes durante o governo geral, tá certo? Então, procurem ler novamente e tentar entender, certo? Próxima aula a gente vai entrar com as invasões, tudo bem? Beijos, bom fim de semana para vocês!